Bom, ao longo da vida profissional, a gente tem sempre o privilégio de se estar com a mente aberta e com a vontade de aprender. Cada caso que a gente teve o privilégio de ser envolvido foi sempre uma lição de aprendizagem, né? E eu tenho aqui, então, a chance de estar com duas famílias que eu tive a chance de aprender com eles e passar a admirá-los de uma maneira muito especial e muito forte com relação à crença de que a partir do indivíduo a gente pode realmente mudar o mundo. Eu ouvi com muita atenção as suas palavras, Jorge, e realmente quem está acostumado a ver a prática, vê que entre a palavra e a intenção e a prática, no caso de vocês dois, dos dois grupos, não existe diferença. O que vocês professam é o que vocês fazem. Então, a partir dessa premissa, é que a gente vai fazer alguma conversa com vocês. Acho que o caso da família Gerdau, o caso do envolvimento da família com a empresa, e o envolvimento da família e empresa com a comunidade, e a família, empresa e comunidade trabalhando pela sociedade, ficou muito forte. Eu não sei, Bia, se você gostaria de agregar, nesse momento, alguma coisa a mais no que foi falado sobre o caso de vocês, porque essa foi uma das coisas muito importantes que ocorreu nessa família, né? Nós trabalhamos aí com 4 irmãos, né, naquele momento que estavam envolvidos com a chance de juntar, e a pessoa que desponta é a pessoa da geração seguinte, né, que foi o caso da Bia. Então, Bia, eu queria que você contasse um pouco, que você faz essa interface aí hoje entre a família e a empresa, negociando os espaços, dando ímpeto para esses profissionais, esses 11 mil que estão no voluntariado, que o Jorge contou. Tem mais alguma coisa que você poderia agregar a esse modelo? Bom, bom dia a todos. Eu vou estar falando depois um pouco mais detalhadamente como é que funciona essa estrutura toda, mas, pessoalmente, para mim foi uma maravilhosa oportunidade, né? Eu vinha de uma outra carreira profissional e a oportunidade da criação do Instituto me deu essa possibilidade, realmente, de me engajar e de poder trabalhar nesse tema, que é essa aliança entre família e empresa. Muito bom. Bom, e aí eu tenho uma segunda situação, que é a situação do Zé Luiz e a situação da Sandra. O Zé Luiz vem de uma família também que tem uma ação social, uma ação filantrópica, uma ação de entendimento muito forte. E tem a sua fundação, que eu diria de caráter familiar, e tem o seu instituto de caráter corporativo. Mas as duas coisas não bastaram para o Zé Luiz. O Zé Luiz achou que tinha que ir para uma fase diferente e tomou uma decisão muito importante de transformar um negócio, que era um hospital privado, num patrimônio social, fazendo disso uma fundação que leva o seu nome, e numa decisão conjunta que ele tomou com a família dele. Então, eu gostaria, Zé Luiz e Sandra, se vocês tivessem alguma coisa que vocês gostariam de dizer sobre o caso de vocês, da maneira como vocês chegaram a essa decisão de conformar, em que a gente pudesse aprender as lições com as quais vocês passaram e podem passar para os outros. Bom, primeiramente, Marcos, obrigado aí pelo convite. Parabéns, doutor Jorge, pela apresentação. Eu acho que nós já conversamos uma vez sobre isso. Eu acho que se eu mudasse o nome ali, Gerdau, e pusesse Itaú, valeria a mesma coisa. No meu caso, eu diria o seguinte: eu, por volta dos 50 anos, de uma carreira profissional, eu sou médico, sou pediatra, diria de sucesso, estava satisfeito com essa vida, mas eu queria, estava procurando alguma coisa social, no aspecto social, para fazer. Cheguei a dar aula para jovens adultos durante 5, 6 anos, e procurando sempre alguma coisa. E não
e não tinha nada que encontrasse. Na minha família, essa coisa de investimento social, de terceiro setor, é uma coisa também ancestral, né? E já, nessa época, já existia várias coisas que eu poderia ter entrado, desde das ações sociais no próprio Grupo Itaú, ou familiarmente, né? Quer dizer, a minha irmã tinha o SEMPEC, estava começando, e essa foi a minha o que me levou, talvez, a apaixonar e mudar totalmente a minha vida. Estava montando a Fundação Tite Setúbal, num momento que eu estava num ano meio sabático, e fui atrás, ajudando ela nisso. Me reforçou a ideia de que eu precisava fazer alguma coisa. Apareceu a chance de comprar uma parte do Hospital Sabará, e a minha ideia, nesse momento, era usar os dividendos do hospital, que era uma SA, para montar alguma coisa social. Eu vou pôr um parênteses aqui, tanto o Itaú quanto a minha irmã, ou meus primos, a Ana Lúcia, a Milu Vilela, todas as ONGs que eles fazem são sempre voltadas à educação. E por isso, eu tinha a ideia de trabalhar com saúde. Por isso, eu fui fazer mais uma fundação, no caso, familiar, que eu acho que talvez não seja a melhor solução, né? Inclusive, há muita discussão intrafamiliar se nós não deveríamos juntar as forças ou ter uma certa sinergia dessas fundações. Fui para o Hospital Sabará, e, conversando com os advogados, ele falou assim: olha, eu acho que eu tinha 70% do hospital nessa época. Eu acho que você deveria comprar o resto do hospital e transformar ele numa fundação, porque daí você vai ter as isenções, vai ter o impacto muito maior. Bom, foi feito isso. Isso eu estou contando uma história de 9 anos. E assim, há 4 anos atrás, o hospital conseguiu se transformar numa fundação. Era uma coisa meio inédita, transformar uma empresa SA em fundação, mas com apoio aí do Ministério Público, a gente que deu muita força pela ideia, a gente acabou transformando. E a função do hospital não é fazer assistência social, ou não é o lado social, ele é unicamente o gerador de caixa para que a fundação tenha uma perenidade. O que é feito de assistência social, ou a parte social da fundação, é feito pelo Instituto Pense, que a Sandra é a presidente. Ela tem uma carreira aí universitária, é doutora em Química e tal. E o meio que a gente achou de fazer um impacto social melhor, uma transformação social maior, foi através de pesquisa, ensino, difusão de conhecimento em saúde infantil. E daí, mais uma vez, entra o que o doutor Jorge falou da primeira infância. Tem gente aí que eu já trabalhei junto aqui, e todos acho que sabemos da importância de ação nesse dia. Mas não só. A pediatria no Brasil, as pesquisas são realmente muito fracas. Então, ter os nossos próprios indicadores brasileiros disso é um jeito que a gente acha de fazer transformação social. Gestão, o doutor Jorge mencionou também alguns exemplos da gestão pública de hospitais, que é muito ruim. Então, a gente tem a ideia de atuar nisso, e é isso que a gente faz. Sandra, tem uma interface interessante que, de uma certa forma, uma das preocupações grandes que o Jorge também se envolveu foi com a Maria Helena, com
os parceiros voluntários lá em Porto Alegre, que se transformou numa organização importantíssima de disseminar a cultura do voluntariado. E eu vejo, Sandra, que você está fazendo um esforço grande de trazer essa cultura do voluntariado, alterando significativamente a ideia do que é um voluntariado hospitalar, que normalmente está ligado ao doente internado, para pensar num voluntariado em saúde, que é treinar a gente para poder atuar fora do ambiente que vocês têm como hospital. Isso está no interior desse instituto, que é um instituto que tem pesquisa e tem ensino e que usa dos recursos gerados pelo hospital. Eu gostaria de saber como é que você vê essa experiência agora de tendo a fundação, tendo o instituto, como é que você vê o envolvimento com o voluntariado? Eu quero só aqui fazer uma manifestação interessante, do Jorge colocou uma pergunta no fim, né? Se era desenvolvido porque tinha voluntariado, ou o voluntariado era a condição. Tem um estudo clássico da filantropia americana que mostra o seguinte, né? Que quando você é jovem e você está numa família, numa comunidade que ensina valores, você vai ser voluntário. Normalmente porque você tem músculo e não tem dinheiro. Quando você fica mais idoso, você não tem o músculo, mas tem o dinheiro. Então, você vira filantropo. Então, a ideia de virar filantropo sempre mostra que, na sua juventude, na sua idade adulta, eu fui voluntário. Então, é um pouco a resposta, que o voluntariado faz parte dessa condição humana, quase que natural, de solidariedade, e que se inicia, e que, no momento que você tem recursos, você vira um financiador de alguma ideia, né? Por favor, Sandra. Primeiro, bom dia a todos. Parabéns. Eu aprendi muito com a sua fala. Vou levar comigo hoje no coração. Muito obrigada. Eu, de formação, eu fiz química, fiz o doutorado, mas eu me sinto basicamente uma educadora. E quando eu fui para... Eu gostaria de fazer mais um comentário também, que eu acho essa visão de ação social, fazer ação social por meio da pesquisa, eu acho uma visão arrojada, porque você atender no imediato, às vezes, num hospital pequeno, você não consegue impactar. Mas você, fazendo pesquisa em saúde infantil aqui, com as nossas necessidades, para as nossas necessidades, tendo um hospital infantil, eu acho bastante interessante, porque você vai ter um alcance bastante grande. E a gente tem lá no Pense pesquisa sobre distúrbios alimentares, não é? Que é um problema bem grande que a gente está tendo agora, né, com obesidade. E então eu queria fazer esse comentário. Bom, quando a gente começou o voluntariado, o nosso voluntariado tem 3 anos, né? Então eu fiquei feliz, né? Que 11 mil, né? Que beleza, mas nada como ter anos e anos aí. Nós temos 3 anos e 150 voluntários. E eu pensei muito e estudei sempre o que é um trabalho voluntário. E ontem também fui verificar o que era ser um filântropo. E o filântropo é aquele que quer trabalhar para ajudar, né? E doar um recurso ou doar seu tempo. E hoje em dia, o que será que tem mais valor para nós, do jeito que a vida está corrida, né? O que será que vale mais para o Dr. Jorge hoje? O seu tempo aqui que ele gastou hoje, que ele não está atuando, ou o quanto ele, ou para a própria Beatriz, que está aí, conselheira, numa reunião de conselho, quanto é o valor da hora dela? Ou
ou o tempo que ela está nos doando, não é? Então, quando o voluntário vai para o hospital, e o nosso voluntário, ele atua dentro do quarto, com a criança, né? O objetivo principal da pessoa que atua no Hospital Infantil Sabará é tirar o estresse da criança para que ela possa sair mentalmente daquele ambiente hospitalar, né? Para que ela possa sair por um momento daquele ambiente hospitalar e se sentir em outro espaço, no espaço do brincar, né? Então, o que eu posso dar em moeda de troca por esse tempo que não tem preço, né? É uma formação, é a educação. Que educação é essa? É a ferramenta que ele terá para poder entrar no quarto e dar para a criança. É o brincar, então eu vou dar oficinas de brincadeira, é o contar história, então eu vou fazer o curso de contação de história, fazer desenhos, então eu vou desenvolver uma caixa de material escolar e eu vou dar uma oficina de como utilizar essa caixa. E eu vou formar outros voluntários também, não só o meu voluntário, porque eu tenho essa responsabilidade de formar, né? Porque existem outras crianças em outros ambientes hospitalares que não só o meu. E se eu estou desenvolvendo essa habilidade de formar voluntários para trabalhar com crianças que estão em hospitais infantis, eu posso formar voluntários. A gente ontem recebeu um pessoal da Rede Marista que vai abrir hospitais infantis. Então, nós vamos fazer essa parceria, né? Então, esse é nosso objetivo, nossa meta, e nós temos outras coisas para doar. E o voluntário, ele se sente valorizado. Ele sente que ele tem uma meta. E ele sente que alguém está investindo naquele trabalho que ele está doando. Então, de certa forma, nós estamos trocando. Então, os nossos voluntários, eles são estudantes, tem muito jovem, e eles ficam bastante ali. Temos voluntários que estão desde o início, tem 3 anos, mas tem voluntários que ficam 1 ano e meio, e daí vai trocando. Era isso que eu queria falar. Respondi? Bom, então, nós vimos aí que, no caso da Gerdau, são 11 mil voluntários, né? Ao mesmo tempo que você tem programas que começam o seu voluntariado já pensando fora num processo de disseminação. Nós caímos aqui num terreno muito interessante, né? Que é o terreno de a gente ver a participação do privado em questões públicas. E me parece que eu tive a felicidade de acompanhar um dos investimentos de vocês, que foi a Santa Casa, lá de Porto Alegre. Um salto de qualidade que levou ela a ser premiada nacionalmente como a empresa do ano em qualidade, sendo uma Santa Casa. É possível transformar os nossos hospitais em hospitais decentes com relação... esse caso mostrou. O caso da fundação que o Zé Luiz dirige também está preocupado com a qualidade da atenção. E, de alguma maneira, saiu um outro tema aqui que envolve a questão da educação. Ao longo dos anos, a gente percebe que a gente teve uma capacidade, como país, de aumentar a cobertura do sistema escolar inicial. Mas, lamentavelmente, nós não conseguimos fazer a nossa criança aprender. E o desenvolvimento da neurociência nos levou a perceber uma coisa que, pelo menos a nossa geração, Jorge, nós tivemos um tempo aí para aprender qual era a diferença entre bug de hardware e bug de software no sistema de computação. Eu, lamentavelmente, quando a gente aprende essas coisas, aprende de uma vez, né? Eu acho que as nossas crianças estão chegando à escola com bug de hardware,
porque na primeira infância, na infância que precisa ser estimulada, nós não estamos dando a atenção que a criança deveria ter. Então, olhando um pouco a parceria público-privado, seja pelo lado da educação, seja pelo lado da saúde, seja pelo lado da qualidade, seja pelo lado da quantidade, que ainda nós devemos dar atenção, eu gostaria que essa relação público-privada, considerando o papel que vocês já conseguiram com o investimento social privado, como é que ela poderia ser trabalhada? Como é que ela poderia ser melhorada? Como é que a gente poderia encontrar fórmulas em que a eficiência da relação, estou falando da eficiência da relação, trouxesse realmente um benefício superior ao benefício que nós estamos tendo hoje? Porque a sensação que a gente tem hoje é que ainda o público corre de um lado, o privado corre do outro, e nós não encontramos ainda qual é o ponto de equilíbrio que faz isso maior. Como a sessão anterior, nós estamos aqui também recebendo as perguntas de vocês. Enquanto eles trabalham um pouco a resposta para essa pergunta, eu estou à disposição para receber as suas perguntas. Alguém se voluntaria para comentar essa relação público-privado? Bom, eu tenho pouca experiência nisso, até porque a Fundação vai fazer 4 anos. Mas o que eu sinto é que as velocidades são muito diferentes. A velocidade do setor público, ela é muito lenta, muito burocratizada, muito... as coisas... a meia hora deles é muito mais do que 30 minutos. Na minha sensação, né? Isso, eu não tenho nenhuma experiência prática de alguma coisa que eu tenha feito com eles. Mas, na tentativa de fazer, eu já sinto isso, né? Mas eu acho assim, todo mundo que está no terceiro setor, todo mundo que faz uma ação social, precisa fazer em parceria com o governo. Quer dizer, você tem que estar dentro das políticas públicas, senão não tem sentido você fazer, porque você não vai ter escala para causar o impacto social. Bom, antes da pergunta, só eu queria aproveitar um pouco esse gancho aqui, falando de saúde, me remeteu à minha questão pessoal. Eu, na verdade, por uma questão de saúde do meu filho, um filho especial que eu tive, foi a que me mobilizou para realmente mudar a minha carreira e me interessar por essa área de responsabilidade social. E daí foi quando nós criamos, então, o Instituto Gerdau. A gente já vinha, né, o pai já há muitos anos atuando em responsabilidade social dentro da empresa. Meu avô, como foi comentado, já fundou a Fundação Gerdau. Isso já é adoramos o termo, qual foi o termo que tu usaste, que já vem de muitas gerações, né? Já era um legado. Mas, enfim, essa situação pessoal de saúde foi mobilizadora, e eu acho que a gente vê em diferentes institutos e fundações motivadores diferentes, né, Marcos? Eu acho que isso é interessante, é buscar essas motivações pessoais e transformá-las em ação, né? A gente vê muito isso, principalmente nas fundações familiares. E aí o nosso Instituto Gerdau, acho que então teve essa bela oportunidade que o IDES, até há 10 anos, nos auxiliou nessa escolha de fazer essa joint venture entre família e empresa, e não fazer uma fundação familiar separada, com esse intuito de casar os interesses, de trazer os valores da família para dentro da empresa, garantir que a responsabilidade social seja algo importante dentro da empresa, assim como permitir também que a família, enquanto cresce e se afasta do negócio, a empresa hoje tão grande, com menos familiares envolvidos propriamente dito no negócio, também, através do Instituto, se mantenham vinculados, né? Esse também foi um propósito idealizado, né, na concepção, fortemente sugerido pelo pai na concepção do Instituto Gerdau.
Mas, voltando à pergunta do público-privado, e aí não falando tanto quanto Gerdau e família, mas eu acho que, pela minha experiência no GIF, assim, eu vejo que, cada vez mais, essa tendência de unir esforços, né? A gente percebe que precisa, em especial na educação, para ter uma escalabilidade, precisamos do setor público, né? E a expertise do social. Então, eu acho que institutos e fundações cada vez mais estão conseguindo. Eu acho, Marcos, que está há tanto tempo aí nesse setor, a gente percebe nos últimos anos sinergias muito maiores entre as empresas apoiando o terceiro setor e conseguindo realmente trabalhar junto com parcerias públicos-privadas que geram um potencial de impacto muito maior. O maior diferencial, vamos dizer, e como colocasse o fator tempo, né, vamos dizer, ele define o comportamental. A verdade é a seguinte, que, no meu entender, a caminhada tem que ser... Nós temos que ter investimento público, né, para atendimento das necessidades sociais, etc. Agora, eu acho que inverter o processo, né, vamos dizer, o setor público usar mais o potencial do terceiro setor, né, isso é um recurso fantástico. E talvez o fator mais importante e que tem que ser transferido da própria estrutura de tipo de contrato de trabalho, etc., se usa a experiência privada, tá certo? De estímulos, de meritocracia, de carreira, de reconhecimento, etc. Só para dar uma notícia para vocês, né? No setor empresarial, talvez hoje, nas empresas, um dos capítulos mais importantes é a gestão de talentos, tá certo, né? Desenvolvimento das pessoas que faça o seu crescimento e capacitação. Você acredita que o setor público não sabe o que tem no seu quadro? Eu nem falo em avaliação de talento ou não talento, tá certo? Então, a coisa que não conhece o que tem de talento humano da organização pode conduzir o processo. Então, isso tudo são ferramentas que o processo empresarial criou em dezenas de anos, tá certo? Centenas. E sem falar nas instituições de igreja e exército, tá certo? Né? Que tem tecnologias de gestão que não são aproveitadas, tá certo? Então, o caminho é usar tecnologias de gestão no setor público que os setores eficientes têm e existem, tá certo? Interessante que, no Brasil, as únicas instituições que realmente funcionam melhor, né, são as que têm a não intervenção política. Então, são instituições de carreira, né, como temos Itamaraty, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, o Exército, tá certo? São instituições profissionalizadas. E aí as coisas funcionam 10 vezes melhores, tá certo? Simplificando ainda, tem funções de Estado, tem funções de governo que definem políticas e tem administração. A administração tem que ser toda profissionalizada, tá certo? O maior sofrimento que eu tenho quando eu tenho que sentar na mesa dentro de uma casa civil ou coisa desse tipo e tem que tratar com não profissional, tá certo? Você fica doente, tá certo? Então, eu diria assim, a administração tem que ser profissionalizada, ainda mais no mundo de hoje, que as técnicas, a capacidade de mobilizar equipes, etc., é importantíssimo. Então, eu diria assim, no fundo, o estudo é usar o que o mundo já usa. Agora, o processo não é técnico, é político, né? Então, consequentemente, o tema sempre é muito mais complexo, né? O limite da nossa competência de evolução está na competência política de conduzir os problemas, tá certo?
Isso é terrível, né, essa dependência, mas é a verdade e tem que se saber trabalhar sobre esse tema. Muito bom. Vem uma pergunta aqui que muda um pouco o tópico e que é dirigida à seguinte situação. Vocês se organizaram e criaram uma instituição que representa os valores da família, o que vocês acreditam no mundo. De alguma maneira, seja nos 4 anos, no seu caso, Zé Luiz, seja nos 2005, que foi a organização, até agora são 9 anos, né, aproximadamente, que está organizado no Instituto Gerdau, vocês sentiram, dentro da família, impacto de tomada de decisão de organizar uma filantropia familiar em termos dos seus valores? Como é que isso se refletiu no caso de vocês com os filhos, no seio dos irmãos, no interior dos netos, né? No caso aqui também tem essa geração dos netos. Como é que vocês sentiram que essa decisão está sendo empurrada para frente aí para a nova geração? Vou começar, então. Bom, no nosso caso, como comentamos, vem de muitos anos, muitas gerações. Eu sou 5ª geração da família Gerdau e Rampeter, e então é um legado que a gente vem trazendo, né, que começou lá com uma atuação mais na paróquia, que nem o pai gosta de dizer, né, que era a forma como se atuava na época. E a geração dos 4 irmãos realmente fez com que esse conceito crescesse já na empresa, independente da criação do Instituto. Então, assim, a criação do Instituto acho que foi só um marco dessa aliança, né, de garantir que isto fosse perpetuado. Não vejo que a gente teve mudanças naquele momento. Mas, talvez, a partir dali, sem dúvida, a gente tem feito um trabalho de envolver os familiares como um todo, como voluntários, né? Então, dando oportunidades, dando apoio. A estrutura do Instituto Gerdau dá apoio para que os familiares escolham organizações onde queiram atuar, onde queiram ser conselheiros, onde queiram fazer investimentos. Então, tem todo esse suporte que proporciona boas possibilidades para os familiares atuarem como voluntários ou como investidores sociais. Então, sem dúvida, houve um crescimento, uma disseminação, e temos ainda uma importante preocupação com a próxima geração de como transferir esse valor, esse legado, e a gente tem um trabalho contínuo nesse sentido. Bom, citando o Dr. Jorge de novo, eu acho que tudo é uma questão de valores. Acho que os valores já estão na família. É uma questão só de estar lembrando, de estar incentivando e estar estimulando. Pensando vamos dizer, na família mais ampla, né? Na família Setúbal e Vilela, eu acho que não ter mais uma fundação, acho que tem 5, 6 ONGs ali, quer dizer, o que aconteceu, não sei se decorrência disso ou não, a gente tem um family office, né, que cuida um pouco do negócio, mas cuida disso, de poucas pessoas hoje trabalham no Itaú, mas muitas têm os seus negócios, têm suas ações sociais individuais. O que aconteceu no Family Office esse ano, não só em decorrência da minha ação, mas acho que da ação de todos, a gente criou um fórum do bem dentro do Family Office para discutir um pouco as ações sociais que cada um está fazendo nessa busca de uma sinergia, eventualmente criação de um fundo patrimonial, não sei, está em discussão muito incipiente. Na minha família, aí eu, a Sandra e meus filhos, eu acho que houve influência, porque o meu caçula foi fazer administração pública porque quer mudar o mundo. Eu acho que, realmente, isso acho que é a influência dessa ação. Então, não sei se a Sandra...
temos aqui um tempinho. Sandra, tem mais alguma coisa que você quer? Bom, tem um tempinho aqui, nós temos ainda um finalzinho. A última pergunta veio de um dos participantes. Se vocês olharem as fundações de vocês e a gente fizer uma comparação com o que ocorreu com a Gates Foundation, em que Warren Buffett decidiu não criar a fundação dele, mas pôr o dinheiro dele numa outra fundação, porque acreditava que estava fazendo o que ele fazia. Olhando e tendo inspiração no que vocês estão fazendo, vocês acham que dentro da cultura brasileira, uma figura que tem recurso, ele acreditaria em pôr recurso em outra fundação, ou ele seria um indivíduo que queria fazer a fundação dele? Como é que é possível que o exemplo do Warren Buffett pode ser repetido na realidade brasileira? Eu pensei muito se eu queria criar mais uma fundação. Então, eu diria que eu procurei outras alternativas. Não encontrei nada que eu achasse próximo do que eu gostaria de fazer. Eu acho que isso é muito mais uma coisa de fórum pessoal do que de uma sociedade. Quer dizer, o Warren Buffett, eu acho que é admirável o que ele fez, mas continuam tendo, nos Estados Unidos, então, muitas fundações, outras fundações, né? Então, talvez ele tenha encontrado na Gates Foundation um jeito de satisfazer o que ele gostaria de entregar para a sociedade. Eu queria só trazer, acho que o Jorge pode complementar, mas a nossa postura, o Instituto Gerdau não opera, né? Diferente de muitos outros institutos e fundações, nós justamente temos essa ideia de fazer grant-making e apoiamos outras fundações, então, com recursos nossos, né? Somos parceiros da Fundação Vitor Tívida, da Fundação Roberto Marinho, o MBC, o Todos pela Educação. Então, nós realmente investimos em diversos outros projetos. É a nossa forma de operar, né? É um grant-making. Acho que o Jorge pode completar. Então, talvez, em relação ao que a Bea colocou, talvez o maior diferencial é que nós, com essa experiência de gestão, nós damos dinheiro, mas tentamos integrar o processo de governança dessas instituições, muitas vezes, que nós trabalhamos. Tem uma lista aí interminável nisso, né? Mas vamos tomar, vamos dizer, nós gostamos de projetos que custa pouco e produzem muito, tá certo? Vamos dizer, isso quase, para mim, é quase um hobby pessoal de achar, né, instituições que possam multiplicar ao máximo a eficiência do recurso aplicado. Mas vamos tomar tipicamente um projeto que nem Junior Achievement, né? Nós utilizamos isso e fortemente, né? E nós trabalhamos com a Junior Achievement em todos os locais onde nós temos unidades, nós participamos, né? Mas no caso específico da Junior Achievement, vamos dizer, tanto o Martins, né, que como diretor do Instituto Gerdau, como eu pessoalmente, né, nós atuamos fortemente no board, na estrutura gerencial, na governança da instituição, construindo e preocupados com a perpetuidade da governança da instituição. Tá certo? Então, eu tenho assim um conceito assim, bem simples sobre o problema de como você pode atuar na responsabilidade social. Você pode doar dinheiro, tá certo? A segunda, você doa e fiscaliza se o dinheiro está bem aplicado. Mas a terceira, que realmente é uma responsabilidade em dimensões maiores, você doa o dinheiro, né, mas constrói junto. Tá certo? Então, eu acho que esse tipo de análise dos três níveis, tá, eu acho tremendamente importante. E eu tenho convicção de que
Vamos pegar a instituição da Maria Helena, tá certo? Ela dirige a instituição, tem parceiros que contribuem, etc. Tem contribuintes importantes, marcas nacionais importantes. Mas é uma instituição que é tremendamente eficiente na proporção de recursos. Ela tem hoje praticamente 400 mil voluntários registrados, dos quais trabalham os 300 mil, todos eles capacitados individualmente, todas 2.600 instituições sociais com treinamento e gerenciar esse processo, faz capacitação de crianças, né, da visão de educação solidária e de voluntariado. Tá certo? Agora, vamos dizer, o que eu faço nesse processo? Sou conselheiro, mas muito mais que conselheiro, né? E aí tem a colaboração ainda forte, novamente, do Martins. Na tecnologia de gestão, nós realmente damos um apoio decisivo para conseguir gerir com marketing, imagem, processos, tecnologia de informática, etc., domínio dos processos. Então, tem aí um valor, né, que é muito mais que dinheiro, no meu entender, certo? Todos pela educação, né, que nós somos parceiros aí, fortes com o Itaú, etc. Então, nós damos doação importante para esse programa, né? Mas eu sou coordenador do conselho. Tá? O Martins trabalha, inclusive, no processo do board executivo. Tá? Então, eu acho que essa colaboração de governança, de gestão, de rumo, debate, vale mais que dinheiro, entendeu? Tá certo? Então, eu poderia citar outras organizações ainda, onde que nós trabalhamos. Agora, interessante, quando o Instituto, vamos dizer, trabalha, que nem a Bea falou, nós fazemos assistencialismo um pouco nas periferias onde nós temos a empresa, tá certo? E aí, inclusive, também nós procuramos ajudar na governança, na gestão, tá certo? Porque, como nós acreditamos que isso é um fator decisivo, eu, no terceiro setor, tenho uma preocupação maior ainda, porque a sociedade, o setor empresarial no Brasil, vamos dizer, tem uma competência gerencial e governança bastante boa. Temos benchmarks mundiais, no meu entender, tá certo? Mas, como um todo, é bastante eficiente. O setor público, altamente deficiente. Agora, o terceiro setor, a não ser aqueles institutos que já estão vinculados a organizações, mas vamos tomar o terceiro setor como um todo, ele é quase, no meu entender, quase medieval, tá certo? Na sua competência gerencial. O que nós fazemos? Nós pegamos, inclusive, voluntários da Gerdau, nas áreas administrativas, etc., e alocamos temporariamente, como voluntários, para ajudar aquelas organizações sociais a se desenvolver. Nós temos, inclusive, hoje, o projeto da família, né, que nós levamos esse know-how também para comunitas, tá certo? Né? Aí já trabalha também com consultores profissionais, tá certo? Mas nós conseguimos converter organizações que não tinham sustentabilidade, vamos dizer, no sentido econômico, social e ambiental, tá certo? E trabalhando lá um ano e meio, ela anda sozinha. E ela começa a ter gestão. Do trabalho que foi feito na Parceiros Voluntários, foram feitos 2, 3 programas grandes de capacitação em instituições sociais, com apoio do BID, tá certo? E apoio da Petrobras também e algumas empresas mais, né? Tem uma publicação interessantíssima de 70 e poucas organizações que fizeram esse curso de capacitação. Quando você lê os relatórios dessas instituições, você já vê um linguajar profundamente profissional e gerencial. Então, eu vou dizer, nesse processo, novamente, o que nós fazemos? Nós capacitamos ou educamos, né? Então, novamente, é interessante que esse processo de competência gerencial, né, tecnologias de gestão, né, nós levamos a organizações dezenas e ajudamos, tá, para converter os recursos escassos em coisas mais que tenham um efeito multiplicador maior. E é uma coisa fantástica, né, que quando você consegue que pão dos pobres, etc., de repente a instituição muda,
Certo? Por quê? Porque o pessoal fez uma capacitação de gestão. Tá? É um fenômeno, tá certo? Vamos dizer. E qual é a minha opinião nesse tema? Né? Eu diria o seguinte: numa sociedade, mas você tocou isso naquela conversa anterior. Vou dizer, para o país se desenvolver, nós precisamos que haja desenvolvimento dos 3 setores, em termos de competência, de propósito, gerenciamento, governança e execução, tem que ter o mesmo nível, né? O segundo setor empresarial, o governo e o terceiro setor. Tá certo? Eu acho que não há condições, do meu entender, de você ter um crescimento econômico social sem crescimento da competência do terceiro setor. Porque você só tem uma outra solução, que economicamente é inviável. Larga novamente numa terceirização do governo. E aí você vai gastar 4 vezes mais para o mesmo serviço e sem amor novamente, tá certo? Sem paixão. Que, no meu entender, vamos dizer, qualquer tipo de atitude de responsabilidade, se não tiver paixão, vamos dizer, se tiver na parte da burocracia que só olha o relógio quando pode sair e vai embora, tá certo? Sem emoção, né, você vai ter uma qualidade de serviço absolutamente insatisfatória. Quando você menciona, né, como capacitar o voluntário, tá certo? Né? Quanto é que vale isso? Né? É impagável, tá certo? Essa atitude é impagável. E quando você vê isso acontecendo, vamos dizer, de forma multiplicativa, tá certo? Mas por isso que eu acho que o tema é relativamente simples. Né? A gente tem que doar o que a gente tem. Se eu tenho conhecimento e capacidade, eu aprendi isso na vida, assim, né? Vou dizer, mas eu estou convicto, né, que essa doação ela tem um efeito que, no fundo, você está ensinando a pescar e não dando peixe. Tá certo? Então, eu tenho uma visão e eu acho, né, que esse efeito no terceiro setor, né, eu acho que é uma responsabilidade enorme, né, da gente ajudar, né, para criar competência administrativa, porque ela começa a se autossustentar, tá certo? Né? E não fica naquele desespero, não tem dinheiro, etc. O Jorge começou a apresentação dele hoje com a palavra solidariedade, né? E colocou de uma maneira clara que a solidariedade, na verdade, antecedeu a presença do Estado, né? A presença de estruturas outras que foram sendo criadas. E ainda a gente encontra na família aí o espaço onde os valores são cultivados e relevados, estimulados, educados de maneira importante. Então, nos 2 casos, o que a gente vê é como é que a sociedade pode encontrar espaços em famílias que podem trazer uma relevância social que transcende o âmbito familiar. E nessa transcendência, seja através da empresa, seja através de órgãos representativos, se motiva outros a trabalharem na mesma direção. Tenho a impressão que os 2 casos são casos que demandam do nosso lado realmente muito carinho, muito afeto pelo que eles representam de poder serem emulados na nossa sociedade. Eu agradeço profundamente a presença de vocês, Sandra, Zé Luiz, Bia, Jorge, por estar compartilhando conosco esse momento, e acreditamos que isso vai engrandecer um pouco a chance que o Brasil possa ter, na medida que encontra pessoas responsáveis que acreditam que, através de mecanismos de fortalecimento, seja através da gestão, seja através... Você fortalece cada setor para que, realmente, quando se estabelece uma parceria, seja uma parceria entre iguais. Por enquanto, ainda a gente tem que trabalhar muito no Brasil para que essas parcerias público-privada sejam parcerias entre iguais. E isso vai demandar da nossa própria sociedade uma preocupação em criar esse equilíbrio. Um agradecimento e quero que se juntem a mim em aplaudir os nossos palestrantes.